Olá! Vem aí mais um episódio de Uma Loucura por Dia Nem Sabes o Bem que Te Fazia. Hoje dedicado à importância da atividade física, porque a saúde mental diz respeito a todos e falar de forma descomplicada ajuda-nos a sermos mais livres e felizes. Neste podcast, vamos perceber como é que a atividade física pode transformar a nossa saúde e bem-estar. Nós somos a equipa da Rádio de Lado a Lado e estamos muito bem acompanhados do professor de Educação Física, Miguel Dato. Na sua opinião, o desporto dá saúde? E quais os benefícios da atividade física para a saúde? Bem, antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite. Sim, o desporto, de acordo com a Organização Mundial de Saúde e as diretrizes que são emanadas pela Organização Mundial de Saúde, revela que o desporto tem sempre benefício para a saúde, não é? Os benefícios a nível físico, mas depois também a nível mental e emocional, porque a prática desportiva acaba por nos descontrair, relaxar e acaba por ser benéfica para o nosso bem-estar no dia-a-dia. E por isso é que é extremamente importante a realização da atividade física. Okay? Atividade física, imaginem, existem duas vertentes. A atividade física, que é mais na vertente de saúde e bem-estar, e a atividade desportiva. A atividade desportiva, no fundo, é para os elementos, ou jovens, atletas, federados, que no fundo competem. No dia-a-dia, a pessoa deve preocupar-se essencialmente com a atividade física por uma questão de saúde. Senhor professor, quais os tipos de desportos que existem? Olha, existem vários tipos de desportos. Desportos coletivos, desportos individuais. Dos desportos coletivos toda a gente conhece, não é? O futebol, o handball, o voleibol, o basquete e outros, não são só estes, às vezes o rugby ou outros desportos coletivos. Desportos individuais conhecem também certamente alguns, como a natação, o atletismo, e às vezes são considerados... O ténis, exatamente. E que muitas das vezes são considerados também como desportos individuais, mas por trás tem sempre uma grande equipa a trabalhar para alguns conseguirem brilhar lá no pódio. Essencialmente são esses os desportos, pois há outros desportos que existem, não é? De atividades físicas, como disseram há bocado, a aeróbica, o zumba, as caminhadas, etc. O jogging, exatamente. Pronto, são estes, no fundo, os tipos de desportos que existem. Qual o desporto mais saudável? É assim, para mim, o desporto mais saudável será sempre a natação, não é? Porque gosto mesmo muito. É considerado um dos desportos mais completos, porque acaba por trabalhar todo o corpo, não é? E a nível mental também, porque dá-nos uma satisfação tremenda no final do treino. Isto é um lado um pouco pessoal, não é? Que eu gosto muito, mas há vários desportos muito saudáveis e vou ser honesto que claro que já não faço competição, nem se justifica, depois também na minha idade, o que interessa é fazer atividade física, mas acho que um desporto muito saudável no dia-a-dia são as caminhadas. Acho que é extremamente agradável, é uma atividade física de baixa intensidade, mas com uns benefícios tremendos para a saúde. Qual o desporto que mais gosta e porquê? Eu acho que já respondi há pouco também a esta pergunta, mas vou voltar aqui a repetir, que é o desporto que eu mais gosto é a natação, não é? Para além da maior parte das vezes nós olharmos para a natação em piscina e ao longo do ano nós nadarmos em piscina ou nadar em piscina, eu acho que a vertente mais bonita e aquela que eu mais gosto e que me satisfaz mais da natação são as águas abertas, que é o nadar muitas vezes no mar. Não vou
todo o ano, obviamente porque é gelada, não é? E só se consegue entrar dentro da água com um fato, mas quando tenho a oportunidade de ir com os meus amigos, colegas que também são da natação, gosto muito de ir até à zona de Cascais nadar no mar. É extremamente agradável. É uma zona bonita. Nós fazemos a adaptação deles também ao mar e acabamos por fazer pequeninos treinos. Há provas de águas abertas, mas acabamos de fazer pequeninos treinos lúdicos com eles para se ambientarem ao mar. Claro que nunca vamos tão para dentro, mas mesmo na linha, exatamente, ao longo da costa, acabamos por trabalhar também com os mais novinhos e eles acabam também por se habituar a outro contexto diferente de um contexto tão controlado como às vezes é a piscina, percebem? E é giro, é uma adrenalina diferente, não é? Porque muitas vezes é preciso ver a corrente, etc., como é que o mar está, às vezes está um pouco mais mexido e é diferente. Qual o exercício que gosta mais de ensinar? Mais uma vez. Eu poderia estar aqui a falar também da natação, mas vou dizer-vos que gosto muito, eu dou aulas de educação física ao 2º ciclo. Gosto muito de trabalhar com... Aliás, já dei aulas a pessoas da vossa idade, numa faixa etária diferente dos alunos que eu tenho na escola e que gostei muito. Mas gosto muito de ensinar os diferentes desportos aos alunos mais novos, neste caso aos alunos do 2º ciclo. Gosto muito de trabalhar, por exemplo, com eles as escadas de agilidade. Nunca viram aquelas escadas que depois vão fazendo, quase como se fizessem a macaca? Lembram-se do jogo da macaca? Pronto. É muito giro trabalhar com eles, essa coordenação motora, porque dá-lhes a eles, jovens, são novinhos, têm 10, 11, 12 anos no máximo, 5º ano, 6º ano, dá-lhes a eles uma destreza motora muito importante para depois conseguirem realizar as outras atividades que eles mais gostam. Qual o melhor desporto para fazer aos 50 anos? Olhem, o desporto ou a atividade física que nós devemos fazer a partir dos 50 ou a partir de determinada idade depende do gosto também de cada pessoa. Depende do historial que cada pessoa tenha nessa modalidade. Imaginem, eu considero que um desporto extremamente saudável ou uma atividade física saudável, para mim, eu acho que é a caminhada. A caminhada é uma atividade extremamente saudável e benéfica para o nosso dia-a-dia. E vocês experimentem agora que os dias estão grandes, de manhã está fresco, a esta hora nem tanto, não é? Mas de manhã está fresco e é extremamente agradável poder fazer caminhadas. Já fiz uma caminhada, quando cheguei cá não sentia as pernas. Pronto, exatamente. Quer dizer que trabalhou bem, não é? Não era caminhada, era corrida, João. Não era corrida, não era caminhada mesmo. Mas isto para vos dizer que, por exemplo, eu dizer que efetivamente o melhor desporto seja a natação, é muito pessoal, não é? Eu gosto muito da natação porque vou continuar a fazê-la ao longo da vida, não é? Mas mas é muito específico para quem não sabe nadar, se calhar pode não desfrutar tanto daquele meio aquático. E a caminhada é algo simples e vocês têm aqui a oportunidade, aqui na Idenha, Belas, de ter determinados percursos pedestres em que podem... Vamos à Serra de Sintra. Podem ir à Serra de Sintra, mas aqui ao lado tem aqui a Venda Seca que conseguem caminhar muito bem. Daqui saem, mas ficam os terapeutas com este desafio para irem convosco. Ou mesmo aqui na Idenha? Não, mesmo aqui na Idenha ou na Casa de Saúde, vocês têm um espaço tão grande, tão bom que dá para fazer este tipo de atividade física. E considera então que a caminhada será uma atividade importante para incentivar os alunos, por exemplo, nas escolas? Sim, os alunos, imaginem, a caminhada é benéfica e boa também para os alunos, e já o fizemos, mas os alunos, quando eles são mais novos, se calhar querem outra coisa, querem correr, e eles gostam muito do corta-mato, corridas, mais desportos coletivos.
Eu aconselho, por exemplo, a caminhada, lá está, por isso é que eu vos disse, tudo depende do historial de cada pessoa, não é? Mas a partir dos 50 anos, nós, se calhar, temos de ter algum cuidado. E algum cuidado, quando eu digo, é porque, obviamente, já não somos novos. E se eu for correr, se eu nunca corri na vida, e se for correr, os meus joelhos vão se ressentir. No início sinto-me bem, vou melhorar o meu tempo, etc. Mas depois vou começar a ressentir. E esse impacto que nós fazemos na coluna, nas articulações, acaba por não ser tão benéfico, médio e longo prazo, como se calhar uma atividade boa, de baixo impacto, como é a caminhada, percebem? Não sei se me fiz explicar. Sim. Ok. Bem. Ok. Praticamente já respondeu. A minha pele é toda caminhada. Quando cheguei ao fim, até esperava. Praticamente já respondeu à minha pergunta. Os cardíacos podem fazer jogging? Podem fazer jogging. Cada pessoa é uma pessoa e as pessoas têm que estar monitorizadas, neste caso concreto, se é uma pessoa que tem doença cardíaca, deve ter uma monitorização por parte do seu próprio médico, não é? Que o vai aconselhar a fazer determinado exercício a determinada intensidade. Muitas das vezes, e vocês conseguem ver, hoje em dia existem cardiofrequencímetros que nós conseguimos perceber como é que está a pulsação cardíaca, e se tiver essa prescrição médica em que a pessoa não pode ou não deve ultrapassar determinado nível de intensidade cardíaca ou nível de batimentos cardíacos, a própria pessoa consegue monitorizar e fazer esse jogging mesmo tendo doença cardíaca. Aliás, há um programa muito giro que na faculdade onde estudei, que é de reabilitação cardíaca, para pessoas que tiveram episódios e não só, mas que há um programa de reabilitação cardíaca associado ao desporto, e as pessoas acabam por sair depois com essas diretrizes para poder fazer o seu dia-a-dia. Dizer que podem correr, não, terá que ser tudo com conta, peso e medida adequado à pessoa. Queria então fazer uma pergunta que considero também pertinente. Até que idade se recomenda o exercício físico, na opinião do professor? O exercício físico, a atividade física, recomenda-se ao longo de toda a vida. Até conseguirem fazer atividade física. Vocês conseguem... Há, por exemplo, algumas evidências de algumas pessoas que às vezes moram em zonas mais rurais, se calhar em aldeias, que como o seu dia... Tem que andar lá. Exatamente. Como tem que andar, essa atividade física de ter que andar, ir tratar muitas das vezes dos animais, etc., da horta... Tudo isso, às vezes olhamos para a atividade física ou para o exercício físico quase como isto é só correr. Não, não é correr. A atividade física é o nosso dia-a-dia. Essas pessoas, parecendo que não, sem querer e ao estarem a trabalhar para si próprias, no seu dia-a-dia, com os animais, a agricultura, etc., etc., já estão a fazer atividade física. E certamente, e nós vemos muitas das vezes uma grande longevidade nessas pessoas, a realizarem, por fazerem essa atividade física no seu dia-a-dia, mesmo sem quererem, sem pensarem que estão a fazer desporto ou exercício físico, não é? Quais os 5 melhores desportos para praticar no verão? Olha, então eu aconselho desde já a caminhada no verão. Aconselho, por exemplo, quem tem essa oportunidade e que saiba andar, por exemplo, a bicicleta, o ciclismo, não é? Aconselho, obviamente, para quem saiba nadar, a natação, não é? Imaginem, depois aconselho alguns desportos, como a corrida ou às vezes o jogar ténis.
Essencialmente, o ideal é fazer exercício físico e poder estar na companhia de alguns colegas, familiares, a poder realizar exercício físico, penso que seja o melhor para o nosso dia-a-dia. No verão e, se possível, durante o ano todo, não é? Não só no verão. Mas gostar desse desporto. Sim, tem que se gostar de determinado desporto, não é? Qual o incentivo a aplicar para uma pessoa praticar atividade física? Assim, o mais importante é tentar explicar às pessoas os próprios benefícios, estes benefícios que eu já vos expliquei. Não só a nível físico, mas também a nível emocional e psicológico. Eu digo-vos, por exemplo, que muitas vezes tento convencer os meus colegas, por exemplo, na minha hora de almoço, e como tenho a piscina lá na escola, procuro sempre ir nadar. E aquilo é sagrado para mim. Todos os dias eu vou nadar, todos os dias eu faço 1000 metros. 1000 metros são 20 minutos a nadar. Para mim, para alguns pode parecer muito rápido. Por exemplo, se eu for falar com os meus alunos ou atletas de 13 anos, é lento, percebem? Por isso, isto vale o que vale. Mas eu normalmente digo e aconselho, por exemplo, naquela hora de almoço, a seguir tomo um duche e vou almoçar, mas o benefício que tem a nível físico, obviamente que eu sinto, mas a nível emocional deixa-me extremamente calmo, relaxado, para poder continuar a trabalhar e durante o resto do dia. Eu acho que esses são os benefícios que nós devemos explicar e incentivar as pessoas, e vocês que caminham, neste caso, incentivar os outros colegas, as terapeutas, a irem convosco e a caminhar, porque é extremamente benéfico para a saúde. Sou professor, queria fazer uma pergunta. É normal ter dores depois de fazer atividade física? Sim, é normal. Imagine, muitas das vezes as dores quer dizer que a pessoa trabalhou, não é? Se efetivamente eu não estiver preparado fisicamente, e se for fazer determinado exercício a determinada intensidade, eu vou-me ressentir. Por isso é que também é muito importante um bom aquecimento, realizar a atividade física e depois os alongamentos no final, que muitas das vezes eu vejo pelos meus atletas que querem ir logo embora e eu obrigo-os a alongar. Pronto, isso acaba por ser benéfica, a parte do retorno à calma, dos alongamentos, porque permite com que o músculo que esteve a trabalhar acabe também por descontrair e relaxar e evitar essas dores musculares. Diga. Mas para mim passa-me logo 2 dias, passa-me logo as dores. Pronto, quer dizer que já está pronto para outra. Exatamente. Sim, exatamente. O facto de depois quer dizer que é a adaptação do corpo ao próprio nível de esforço, não é? Se nós começarmos, se eu for uma pessoa sedentária e começar agora a fazer umas caminhadas convosco, vocês já têm um nível de caminhada diferente do meu, mais avançado, e eu vou-me ressentir, não é? Até chegar ao vosso nível, o meu corpo vai ter que se habituar a esse esforço para conseguir depois andar ao vosso lado, não é? Ao vosso ritmo. A verdade é que o exercício físico também diminui as dores musculares, não é? Sim. Claramente por esta questão da adaptação ao próprio esforço. Sim. Estás com dores musculares, mas vais fazer exercício mas o que é certo é que diminui porque há o reforço muscular do corpo em si, não é? E esse reforço muscular acaba também por beneficiar no dia-a-dia, não é? Nas tarefas que nós temos no dia-a-dia. Muitas das vezes nós podemos olhar para o desporto de diferentes maneiras, ou para a atividade física de diferentes maneiras. Por exemplo, podemos olhar para o ginásio como, às vezes, ir ao ginásio trabalhar quase para ter o corpo assim, etc. Mas eu acho que o que é mais importante, mais do que ganhar os tais músculos para ir depois passear para a praia, é
o corpo ser trabalhado para depois responder às tarefas do nosso dia-a-dia, ser funcional, percebem? O reforço muscular, e eu, por exemplo, eu não gosto muito de ir ao ginásio, eu quando vou ao ginásio... Mas fazemos algo que eu queria dizer... o músculo cresce ao fazer atividade física. Sim. Dependendo sempre de algumas intensidades, depende do esforço, intensidade, etc. Mas, por exemplo, eu não gosto muito de ir ao ginásio e considero que é muito importante ir ao ginásio e procuro fazê-lo para atenuar algumas possíveis lesões que possa ter, imaginem, na zona dos ombros por poder nadar. O meu objetivo de ir ao ginásio é ser o mais funcional possível para a minha atividade no dia-a-dia. Estão a perceber? E não... Diga. Uma hora durante a semana de ginásio faz alguma coisa ao corpo? Uma hora. Bem, fará sempre melhor do que não fazer nada, não é? Sim. Mas o ideal é, se calhar, dividir essa hora e, se calhar, fazer, nem que seja 15 minutos durante 4 vezes por semana, não é? Nesse caso, se possível. E essa é a parte que muitas das vezes desmotiva, não é? Nós vamos ao ginásio e pensamos, agora uma hora... E às vezes é preferível fazer pouco, mas que seja bom, por exemplo, 20, 30 minutos com alguma intensidade, ou mesmo que seja moderadamente, mas vou lá todos os dias ao ginásio, por exemplo, é o que eu vos estou a dizer. Eu vou nadar todos os dias, aqueles 20 minutos são 1000 metros, eu sei que faço 1000 metros em 20 minutos. Mas no outro dia fui fazer uma prova de 400 metros, 400 livres, e jurei para nunca mais, porque eu tinha feito em 2019, nadava mais na altura e agora nadando 1000 metros por dia não dá para fazer aquela prova de 400 metros. Mas eu sei que aquilo é benéfico para mim, aqueles 20 minutos, percebem? Imaginem, eu se tiver uma hora e meia, como estão os meus atletas, eu já não consigo ter esse tempo, já não consigo ter essa intensidade, já não tenho essa disponibilidade diária para treinar como eles. O meu tempo na parte da competição já passou, não é? É o tempo deles, não é? Agora tenho que fazer atividade física como toda a gente faz. Até porque repartir ao longo da semana, até do ponto de vista da saúde mental e do bem-estar, fica, ou seja, é repartido. Se for ali, isto vai depender obviamente de cada pessoa, mas claro, repartir ao longo da semana o bem-estar que vai trazer aqueles 15 minutos ou aqueles 20 minutos é um ganho de saúde. Sim, claramente. Há bocadinho estávamos aqui a falar da questão dos ganhos também para a saúde mental, para descontrair, e efetivamente, se calhar nesses 15 minutos e repartido ao longo da semana, traz aqui um benefício ao longo da semana. Sim. Pensem sempre ao fazer, imaginem, quando nós começamos a atividade física ou algum programa de atividade física, devemos fazê-lo de forma inversa. Muitas das vezes estamos motivados e queremos fazer logo tudo naquele dia, uma hora e tal de ginásio. Não vale a pena. Porque muitas das vezes nós fazemos agora 1 hora, hoje faço 1h30, amanhã digo, já não tenho tanto tempo, faço só 1h15 e é a mesma coisa. Ao terceiro dia faço só 1 hora e se calhar já faço os alongamentos ali no balneário. Ao terceiro dia, ao quarto dia não me dá jeito, ao quinto dia é sexta-feira, já não me apetece. E às vezes é preferível fazer 20, 30 minutos, ok, faço 2 vezes e se calhar aquilo vai-me dar motivação a fazer, em vez destes 30 minutos 2 vezes, vou passar para 3. Fazer o inverso, estão a perceber? Do que querer fazer tudo logo de uma só vez e depois vou arranjando sempre desculpas para não fazer, não é? Porque o dia-a-dia é diferente, não é? Já não somos jovens que têm disponibilidade o dia todo e temos outros a fazer, não é? Família, trabalho, etc. Ocupações. Só reforçar uma coisa, mas mais vale a hora. Foi o que o professor Exatamente. Disse, mas mais vale fazer 1 hora durante a semana do que não fazer nada. Já fiz muito desporto, já fiz mas também vir e ir conta. Sim, são 15 minutos, não é? Tudo conta. E vocês a virem lá de baixo,
queria fazer uma pergunta, que é esta. Que tipo de alimentos são aconselháveis antes da prática de exercício físico? Na ótica do professor, claro. Bem, esta é uma pergunta que vocês já devem ter feito à nutricionista, não é? Que esteve por cá. Não serei certamente a pessoa mais indicada para este tipo de questão, mas diria que, por exemplo, antes da prática de exercício físico, nós não devemos ingerir, por exemplo, gorduras, porque isso pode provocar alguns problemas gastrointestinais durante a prática de atividade física. Diria que, imaginem, dependendo da atividade ou do desporto, por exemplo, se calhar alguns hidratos de carbono, por exemplo, que muitos atletas acabam por ingerir, não é? Alguma, moderadamente. Mas, por exemplo, fruta, aveia, acho que é importante, porque tudo vai depender também do exercício físico em si e do desporto que nós vamos fazer, não é? Imaginem um ciclista, se calhar, vai comer bastantes carboidratos na noite anterior e durante o dia para poder realizar essa prática desportiva, não é? A bicicleta só começa a queimar calorias após 20 minutos de prática? Essa é uma boa pergunta. Eu acho que aqui tudo depende da intensidade com que nós praticamos essa atividade física, não é? Posso-vos dizer que a bicicleta é um dos desportos também bastante benéfico para quem consiga e saiba andar de bicicleta. Para quem esteja seguro a andar de bicicleta, ou mesmo para quem tenha uma bicicleta estática, que muitas das vezes hoje em dia já tem essa possibilidade de ter essas bicicletas estáticas, não é? No ginásio, exatamente. É benéfica porque o impacto corporal, não é muito reduzido, não é? Ou seja, é como a caminhada, não é? O meu impacto corporal é muito reduzido. É diferente de uma corrida. Se eu for correr, os meus joelhos, a coluna estão sempre em compressão, não é? Quanto mais for correr, quanto mais acidentado for o percurso, mais impacto tem no meu organismo, não é? Daí ser importante o reforço muscular no ginásio, etc. Mas neste tipo de atividades, como a caminhada e neste caso a bicicleta, são ótimos para atenuar, fazer desporto, atividade física, mas com um nível de impacto, neste caso da coluna, menos acentuado. Qual o melhor horário para praticar a atividade física? Isto depende de pessoa para pessoa. Vou dizer-vos que, para mim, o melhor horário para praticar atividade física é logo de manhãzinha, porque a família está toda a dormir e eu saio fresquinho e regresso e eles estão a acordar, não é? É o melhor. Durante o dia depois, para mim, é difícil gerir, porque é preciso geri-los a eles, familiarmente, e sair de casa para ir correr durante uma hora, ou não me dá prazer, porque gosto de estar com eles em casa. Neste caso concreto, eu preferia logo de manhã. Pronto. Até porque nesta fase agora do verão é quando está mais fresco para poder fazer atividade física. Mas posso dizer que depois isto também se adapta a cada pessoa. Cada pessoa é que saberá qual o melhor horário para si, não é? Imagino para outra pessoa isto que eu estou a dizer não fará sentido e se calhar é durante a sua hora de almoço, é ao final do dia, depois de sair do trabalho, tudo depende, não é? Para mim é de manhã. Aliás, agora durante as férias vou acabar por aproveitar por acordar cedo, não é? Levantar-me, acordar cedo, lá está, pôr o chapéu na praia e dar ali o meu jogging, não é? Pronto. Não querem fazer perguntas? Eu tenho aqui uma pergunta. Já agradecer ao professor Miguel por esclarecer aqui questões e vimos que
fomos trazendo mais questões porque têm a ver com a nossa vida, não é? E foram surgindo questões e que têm a ver com a nossa vida, que têm a ver com o nosso dia-a-dia e com as nossas inquietações, a mesma até a questão da própria idade, não é? O que é que pode estar mais ajustado à nossa idade. E eu tenho aqui uma pergunta para finalizar, que era, então, se comermos, por exemplo, uma fatia de bolo de chocolate, que é o que vai acontecer a seguir, e fica aqui o convite para encerrarmos também este momento bom com uma fatia de chocolate, bolo de chocolate, o que é que, há assim alguma atividade que a gente possa fazer de imediato, ou deixamos para um bocadinho? Vamos fazer esta pergunta final ao professor Miguel. O que é que se aconselha aqui depois de uma fatia uma fatia de bolo de chocolate, mas mas cá sem culpabilidades nenhumas, é comer uma fatia de bolo de chocolate e depois a seguir, o que é que podemos fazer? Bem, eu acho que a resposta já foi dada, não é? Que é, deixamos aqui o carro e vamos a caminhar até casa, não é? Mas imaginem, um dia não são dias e acho que também todos nós temos que viver. Obviamente, se for uma fatia de bolo de chocolate e se não o tiverem comido durante a semana, acho que não fará mal nenhum e faz parte da nossa vida, não é? Também temos que saber viver uns com os outros e saber viver em comunidade. Relativamente à atividade física, foi o que já foi dito. Deixam o carro aqui e vão a pé até casa. E nós já encerramos, não é? Damos por encerrado aqui este momento. Eu já agora gostava de vos agradecer o convite mais uma vez e agradecer a oportunidade que tive aqui, o prazer que tive aqui de estar aqui convosco neste podcast, não é? Muito obrigado pela atenção. Obrigada. No próximo episódio vamos continuar a partilhar as nossas loucuras de forma simples e descomplicada, para ouvir quando, onde e com quem quiseres, lado a lado com a saúde mental.